sejam muito bem-vindos ao InfoCast, o podcast do InfoJobs, empresa líder em conectar talentos e empresas. Eu sou a Cassiane e faço parte do time de comunicação e marketing do InfoJobs. Bom, eu não sei se você está sabendo, mas agora nós estamos em formato de vídeo também, tanto no Spotify quanto no YouTube. E bom, hoje vamos falar sobre um assunto super legal e importante também, porque a proatividade pode mudar a sua carreira. E bom, para falar comigo hoje sobre isso e para bater esse papo, convidamos a Aline Santos. Obrigada! Que ela é especialista em carreira e também produtora de conteúdo para RH. Aline, é um prazer ter você aqui, muito obrigada. A gente já se conhece, né? Sim. De outros projetos, mas eu vou pedir para que você se apresente, por favor, para o pessoal que está nos ouvindo. Legal! Sejam bem-vindos a esse podcast. Muito obrigada mais uma vez aí pela oportunidade de poder passar minha mensagem aí para vocês. Sou a Aline Santos, estou a maior pessoa de RH aí do Instagram, então pode me seguir lá também que você vai ter vários insights de redes sociais. Sou mentora de carreira e ajudo aí as pessoas a conseguirem o tão sonhado emprego novo, a sua vaga de trabalho. Perfeito, Aline. Bom, e para a gente começar, eu queria saber o que é a proatividade e qual é a principal diferença de simplesmente cumprir as tarefas. Bacana. Essa questão da proatividade, a gente estava falando assim, será que vem de fábrica ou será que a gente desenvolve, né? A gente estava conversando sobre o tema, né? Um pouquinho antes da gente começar aqui esse tema com vocês. E a proatividade, a diferença dela é que ela pode ser desenvolvida, mas a gente chega à conclusão que o quanto antes você desenvolve isso no profissional é melhor. Então, a gente tem que voltar às casinhas. É dentro de casa, que o pai e a mãe vai fazendo isso, dando autonomia, né? E a gente não pode confundir a proatividade com excesso de trabalho, porque tem essa questão, né? Também, né? Então, ser proativo é você ter uma visão sistêmica do todo. O que uma decisão, falando dentro do ambiente de trabalho, o que a sua decisão de mudar, por exemplo, essa taça de lugar vai impactar, de repente, nessa imagem. Então, assim, você tem que ser proativo nesse sentido. Ter a visão sistêmica, observando o que eu decidi vai impactar, o que eu não quiser fazer também, né? Você tem a sua total liberdade para não querer fazer as coisas. Como isso também vai te afastar, de repente, de um ponto de sucesso que você queira chegar na sua carreira. Não, legal que você até falou sobre em casa, né, também. Então, é super fácil ser proativo em casa, né? Por exemplo, vai lá e lava a louça pra sua mãe, pro seu pai. Então, assim, eu acho que a proatividade dá pra ser fora e também dentro do trabalho, Ela né? tem que ser, porque se você não é no pouco, você também não é no muito. Então, se você não é dentro de casa, fatalmente você não vai ser proativo na escola, naquele grupo de trabalho. Você vai ser aquela pessoa ali que vai ter outras pessoas se destacando, porque o proativo se destaca naquele momento de apresentação na escola. E isso vai refletir no ambiente de trabalho. Ou você vem com ele de fábrica, que isso a gente, recrutador, identifica na hora. Ou você pode ter a sorte de se candidatar a uma empresa e ela ter aquela, não vou dizer uma boa vontade, mas ela ter aquele ambiente que proporciona te desenvolver para você ser proativo. Também. Legal. E você comentou que os recrutadores pescam ali na hora, né? Que é proativo ou não. E aí eu queria saber quais são os sinais que os recrutadores procuram, né? Em um candidato para saber se ele tem essa proatividade. Eu até estava lembrando de algumas situações que aconteceram no passado, até questões de feedbacks que eu recebo de candidatos. Nossa, colocaram um papel de bala no meio do meu caminho lá. Sabe aquela pegadinha? Eu não sou muito adepta a fazer esse tipo de coisa. Eu sou muito mais do case, que eu vou entrar também, que dá pra gente saber nesse nível, assim. Legal. Mas tem empresa que coloca alguma coisa fora do lugar no seu caminho e observa, ou através da câmera, ou pede pra recepcionista observar ali. Quem que vai passar por cima daquele papel ali e vai jogar no lixo? Olha só, pessoal, fiquem espertos, hein? Então, se você ver alguma coisa assim, meio fora do eixo no processo seletivo, você sugere. Teve já questões, por exemplo, da gente ter erros de português num perfil de vaga. E aí o candidato veio e falou, olha, eu vi que tinha um erro aqui de português, proativo. Ele se antecipou àquele problema. O proativo, ele se antecipa a um problema também, né? Realmente. Então, a questão do observar, entender visão sistêmica, fazer leitura de cenário assim, e as pessoas pensam, nossa, mas deve ser algo muito grandioso. Não é.
É um papel de bala que você vai recolher, é essa questão de você saber alterar uma logística, ou até mesmo ser proativo de ver um problemão em algo administrativo e informar a sua liderança se você não tiver autonomia de agir em cima daquilo também. Exato. Não, perfeito. Então a gente entende que a proatividade não são coisas muito grandes, né? Não. Às vezes é uma coisinha ali que você muda que já faz toda a diferença. É, o Cássia, aí, por exemplo, tem nesse caso, né, quando a entrevista é mais presencial, pode acontecer esse tipo de coisa, essas questões de pegadinhas, então fica esperto aí se você vê alguma coisa, já se antecipa. Sim. Mas tem na questão do case também, quando no processo seletivo, quando alguma pergunta começar assim, olha, o que você faz quando você vê o seu colega sobrecarregado? É o tipo de pergunta que tá querendo medir a sua proatividade e iniciativa, que é atrelado. Conta pra mim uma situação assim que a equipe do seu lado tava super atolada, super no estresse, e você já tinha com o seu departamento conduzido aí as suas tarefas e tudo mais. Como que foi, assim, a sua postura nesse caso? Se você vê uma pessoa sobrecarregada, o que você faz? Isso a gente tá querendo saber o que a pessoa vai fazer, e aí dependendo do que ela responder, a gente vai falar, sim, eu já terminei a minha tarefa aqui, eu costumo, assim, conduzir, continuar, porque eu antecipo as minhas coisas e tudo mais. Não, eu procuro realmente entender o meu colega, questão do observar, visão sistêmica, e falar, e aí, tá precisando de uma ajuda? O que eu posso te ajudar? Iniciativa, tá sendo proativo. E esse aí vai ser lembrado, em qualquer momento, assim, da carreira dele. O chefe dele para dar o aumento. Na escola, se ele for essa questão da proatividade, ele tá indo pro mercado de trabalho, o professor lembra desse aluno e encaminha para um estágio, Olha, entendeu? que legal. Não, bem legal isso que você falou. E para quem ainda não começou a trabalhar, como usar a proatividade para adquirir experiências que impactem ali depois em um processo seletivo? A gente conversou que dá para ser proativo em casa, né? Tem que ser, né? Exato. Tem que ajudar em casa. Tem que ajudar em casa. Tem que contribuir. Exato. E aí a gente conversou sobre isso e também a gente entendeu que não somente dá para ser proativo na empresa. E aí eu queria saber de você, como que uma pessoa que ainda não trabalha consegue demonstrar essa proatividade ali numa entrevista de emprego? Boa, a gente já tem esse conflito de geração, né? A geração Z já tá entrando no mercado de trabalho e a gente tá vendo uma grande diferença dos profissionais, dos que nascidos antes do ano 90 para esses profissionais um pouco mais aí do ano 2000 para cá. Então a gente já tem essa questão. A gente entende que o problema tem que sempre ser na causa raiz, né? Então, a gente entra novamente na questão da educação dos filhos. Então, o pai e a mãe que tem esse cuidado excessivo com o filho, que tá levando na entrevista de emprego, isso já demonstra que ela é uma pessoa mais dependente. Então, isso aí já é um sinal que a gente vai ver. Se tem um outro candidato que ele não tem essa postura de levar o pai e a mãe, que chega e cumprimenta a recepcionista, a gente já identifica que ele é o candidato mais proativo e comunicativo. Verdade. Então, o pai e a mãe têm que ter essa questão também dentro de casa. Na escola, como que a pessoa consegue? Então, vamos por etapas. Tem a questão de casa, se oferece lá para lavar a louça, coloca isso como tarefa, porque isso vai fazer diferença no mercado. Na escola, seja o líder do grêmio, se envolva nas questões da escola, porque tem várias questões e isso vai te ajudar a construir depois também o seu currículo para projetos práticos. E aí você foi pro mercado de trabalho. Isso vai estar notório na entrevista de emprego. Essa criança, adolescente, esse jovem que não tem experiência CLT, mas ele desenvolveu projetos. Então ele busca participar, até que a gente tá falando de uma coisa assim que nem se fala muito mais. Os escoteiros, olha só. Os escoteiros é um trabalho voluntário. Você que tem acima de 21, se eu não me engano, eles pegam. E aí você trabalha atividades financeira, administrativa, trabalho em equipe, e tudo isso você coloca dentro do seu currículo depois e se torna experiência prática ali, entendeu? Então, quem não tem experiência, se você sair um pouquinho do óbvio, que é só o CLT, o estágio, você vai conseguir dedicar pouquinhas horas do seu dia, porque o voluntário é sempre poucas horas na semana ou do seu dia, e você vai desenvolver aí competências e habilidades para colocar no currículo, ser localizado depois e ver na entrevista de emprego. Boa. Eu acho também que é super interessante fazer cursos, né? Cursos de inglês, ou se não, cursos gratuitos ali, para que você tenha pelo menos a parte teórica para falar ali na entrevista, né? Não, super. Isso aí realmente é um conjunto de coisas, né? Então, a gente fala um pouco da parte prática, que é a dor principal.
do candidato quando vai pro mercado, eles não querem me dar a oportunidade da parte prática. E a gente não pode esquecer mesmo, perfeito, da parte teórica. Porque aquele curso que você faz, aquela palestra que você se envolveu. Só que aqui, Cássia, não adianta você só fazer e você não jogar o tal do confete também, entendeu? Em cima do que você faz. Então, quem estiver assistindo, por exemplo, a esse podcast aqui, é para sua carreira. O que você vai fazer? Dá um print aí no seu celular, coloca a sua carinha assim, coloca lá dentro lá do seu LinkedIn e joga pro mundo. Porque as empresas vão ver que você tá em movimento, que você é uma pessoa que se desenvolve. Se você tá cuidando da sua carreira, imagina o que você não vai cuidar ali da sua parte que cabe no seu trabalho, entendeu? É isso aí. Então, jogar o confete. É isso aí. E a gente já até falou um pouquinho sobre isso, da questão de ajudar o colega de trabalho. E eu queria saber de que maneira a proatividade pode impactar o ambiente de trabalho e uma equipe. Vamos colocar o exemplo, por exemplo, da pessoa que não é proativa. Então, a empresa, ela contrata uma pessoa sempre para resolver um problema. Porque a gente tem demandas e problemas para resolver diariamente dentro da empresa. Então, eu contratei o João para resolver um problema para mim. João, tá aqui o treinamento, eu preciso te passar essas atividades. Se você precisar de alguma coisa aqui, me avisa. Se alguma coisa fora do lugar, me telefone e tudo mais. Aí, o João vê os problemas acontecerem, por exemplo, tá faltando água, coisa básica. Tá faltando água aqui, vamos supor que ele trabalha aqui nesse estúdio. E aí, simplesmente, a gente fica sem água aqui, a gente fica com a boca seca. Olha o problema que isso ocasiona, tanto para aquele cliente, quanto para aquele patrão que falou, poxa, João, era só você ir lá e me pedir autorização que eu liberava para você comprar água. Então, a falta de proatividade e iniciativa, ela impacta demais o ambiente de trabalho. Ao ponto de que você pode pegar uma empresa pequena que ela não tem não é nem a capacidade, ela não tem condições de te desenvolver, porque ela precisa daquela solução rápida. Então, você pode até ser demitido quando você não é aquela pessoa de iniciativa e de proativo. E na equipe é pior ainda, porque daí se você não é o proativo e não olha para o seu lado, não tem visão sistêmica, você sempre sobrecarrega o outro colega. Verdade. Né? Com certeza. Eu acho que é super importante essa proatividade, tanto para a empresa no geral, quanto ali para o time. E é o que você falou, coisas pequenas. Lembrando que podem ser coisas pequenas ali no dia a dia. Porque geralmente são coisas pequenas que vai culminando em várias outras coisas e acontece um problemão. Como, por exemplo, se a gente falar da falta de água aqui, que é um detalhe, isso vai ocasionar que a gente pode ficar com a garganta seca aqui e não conseguir desenvolver a nossa conversa, entendeu? Ou a gente pode falar também de coisas que... Poxa vida, coisa grandiosa, de números e tudo mais. A partir do momento que você é responsável por um trabalho, tem muito essa teoria agora, salário mínimo e esforço mínimo, não é bem assim, né? Eu não sou dessa teoria, não concordo com ela. O salário mínimo, ele tem que ser assim, o salário de entrada para você iniciar a sua carreira e depois com a sua iniciativa, você observando que os colegas que têm mais tempo de empresa que você, aquelas pessoas de sucesso que tem ali, você vai fazendo o que aquela pessoa faz, então você é proativo com a sua carreira, você observa e você aplica, e você pode chegar também onde aquela pessoa tá. Com e pronto, certeza. o seu salário vai aumentar. E se não aumentar naquela empresa, você olha para o mercado, que provavelmente o mercado vai te dar um upgrade salarial. Então, salário mínimo não é esforço mínimo, salário mínimo é faça o combinado. E se você quiser algo mais, promoção e tudo mais, você tem que fazer sim um pouquinho a mais. Porque se você foi contratado para bater o martelo, só bater o martelo, faltou o martelo e você não avisar que tá faltando, quebrou um equipamento, vai vir um outro que vai fazer. Exatamente. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu quero te perguntar, né? A proatividade, ela é uma habilidade que só algumas pessoas têm ou ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo? Ela pode ser desenvolvida, é aquilo. As empresas, elas contratam mais pela técnica e desliga as pessoas mais por conta do comportamento. Hoje a gente tem dados já que falam que de 7 de 10 líderes já contratam mais pelos soft skills. O que é soft skills? Questão de comportamento. Então, a própria iniciativa, a proatividade, comunicação é um soft skill, comportamento. É mais difícil você desenvolver comportamento do que uma técnica, né? Então, se a pessoa consegue passar no processo seletivo, foi identificado que ela não é proativa, ela tem que estar apta
e receptiva a receber o feedback. Porque provavelmente o feedback vai acontecer com ela. Ela vai falar assim, olha, eu contratei você, e é importante até para a liderança, não deixar passar. Se você viu que a pessoa fez alguma coisa ali que não tá dentro do seu esperado, o óbvio precisa ser dito. Então, chama essa pessoa e dê o feedback para ela. O feedback não precisa ser algo assim tenso. É simplesmente... Cassi, eu gostaria que o trabalho fosse feito dessa forma e explica por quê. E quando você faz nesse formato, a gente não tem o resultado esperado. Então, assim, é possível que você não seja a pessoa de iniciativa e proativa até por conta de educação, porque essas coisas é algo que vem de berço e desenvolvimento. Mas se você tiver a possibilidade de pegar um líder que te desenvolva, escute o feedback dele. Porque o feedback a gente tende também a repelir, né? A gente fica, poxa vida, eu sou assim, vou ser assim, vou morrer assim. Não pode, porque senão você não desenvolve, entendeu? Exato. Então, se é um feedback que dá pra... que você vê que as pessoas que fazem aquilo têm sucesso, se aquela pessoa que tá te dando, né, até com carinho, Verdade. você consegue observar que é um feedback que é construtivo, absorva e aplica. E aí você vai desenvolvendo. Mas o principal é você observar o que aquela pessoa de sucesso faz, e aí você vai espelha e faz também, e aí você vai desenvolvendo essa competência. Mas o observar com olhar técnico, até um podcast, até uma série também, observa o que a pessoa de sucesso que recebe um elogio faz e vai tentando aplicar. Só que você tem que ter consciência de que iniciativa e proatividade é requisito primordial para o mercado de trabalho. Verdade. Se você quiser ser uma pessoa de sucesso dentro do ambiente corporativo. Verdade. Essa questão da proatividade, eu acho que também vem muito de uma questão de personalidade. Porque, assim, tem gente que é ligada no 220, já vai lá, faz. E essas pessoas acabam se irritando com aquelas que, você precisa pedir. Que faz acontecer. Então, assim, eu acho, assim, que a gente... super, dá pra desenvolver, né, essa questão da proatividade, mas tem pessoas, eu acho, que nascem com mais facilidade, é que nem uma pessoa organizada e uma pessoa que tenta ser organizada, né, então, assim, uma pessoa que já é organizada de natureza, ela vai ter super facilidade, agora uma pessoa que vai descobrir ao longo da carreira que ela precisa ser proativa pra ter sucesso, né, como a gente tá falando aqui, aí já é um pouquinho mais difícil, ela precisa exatamente de líderes, como você falou, que tenham esse feedback aí, com carinho, né? Como você mesma disse. Porque tem gente que vai forte, tem líder Exato. que já vai que pega pesado. A gente vê muito as pessoas reclamarem nas redes sociais, né? Da liderança e tudo mais. Mas tem um dado real também, agora super recente, que a maioria das pessoas nem pede demissão por conta da liderança. Então a gente vê que a liderança está se desenvolvendo para tratar melhor os seus colaboradores. É isso aí. As pessoas pedem mais demissão por conta do salário. Mas que não entra muito nessa questão da proatividade, iniciativa, que é o tema. Então, assim, a liderança vem trabalhando. Então, você também tem que fazer a sua parte Com aí. certeza. Como colaborador, escuta aquilo que dá para absorver, que você entende que, cara, faz sentido. Vou mudar isso daqui é pro seu desenvolvimento. Perfeito. E aí, você já falou algumas, né? Mas eu vou perguntar, caso você tenha mais algumas aí, para dar de dica pro pessoal, de estratégias para desenvolver, né, essa questão da proatividade e como cultivar essa habilidade. Porque é como a gente falou, né? Tem gente que tem mais dificuldade e tem gente que é mais fácil. Então, como eu posso cultivar aí essa habilidade de ser proativa? Essa questão de você observar é primordial, de você Perfeito. entender que a iniciativa, proatividade é competência primordial para o mercado de trabalho, ela meio que vem de fábrica, então a gente espera já que uma pessoa, ela não precise de orientações e grandes estímulos para poder fazer o que já foi combinado. Então, o que você pode fazer também? Se você está percebendo, está recebendo feedback que está negativo, você vai começar a anotar também o que precisa ser feito. E se a empresa é uma empresa que dá condições, porque tem empresa que não dá condições também, assim, de dar um feedback, não gosta de pessoas proativas. Na prática, na teoria, na verdade, ela fala, a gente gosta de pessoas proativas, dê a sua ideia e tudo mais, mas aí você dá uma ideia uma vez, corta. Você dá a ideia mais uma vez, você está ali inserido naquele contexto do seu departamento, e aí o seu líder só escuta e nem te explica por que ele não considerou a sua informação, a pessoa vai desmotivando, né? E aí o que você vai fazer?
você dá o feedback no seu líder também, ou você olha para o mercado, que o mercado pode ser apenas que você esteja no lugar errado. Então, tem essa questão de você anotar, de ser receptivo ao feedback, de você observar o ambiente. Mas, Cássia, a gente entra numa outra questão. Porque tudo em excesso, a nossa maior qualidade, você pode ser a pessoa maior proativa que tem, mas se ela for em excesso, vai atrapalhar um pouco, porque aí você deixa de ser proativo e ter iniciativa, você já é um pouco inconveniente, né? Verdade. Mais uma vez, a leitura de cenário é a visão sistêmica. Eu posso ser proativa ao ponto de eu pegar e entrar em contato com o fornecedor e autorizar uma compra? Às vezes sim, às vezes não. Qual que é o seu papel? Você é de tomada de decisão na empresa ou você só tem papel de influência? Ou seja, avisa que acabou determinado insumo, enfim, ou você tem autonomia? Se você não tem autonomia, se a empresa não te deu essas condições, não deixou isso claro, não faça. Vá pela linha ainda de informar, olha, eu posso, e tudo mais. Porque senão você acaba sendo inconveniente, e isso é muito ruim também pra carreira. Eu acho que esse é um erro que muita gente comete, né? Quando tá tentando ser proativo, de acabar passando do limite ali, né? Então, eu acho que, é como você falou, começa pelas coisas pequenas, né? Leitura do cenário. Exatamente. Até onde você pode ir. Porque vamos que é falar agora um pouco saber, do né? excesso, né? Porque é uma qualidade. Mas se em excesso, ela vai virar um defeito. Você vai ser uma pessoa entrona, você vai entrar em conversas ali que você não é chamado, você pode ser tido como uma pessoa curiosa, e isso não é legal, porque se não te falaram, é provavelmente que não tinha, não era importante para você ficar sabendo. Então, assim, às vezes não é bom você ficar perguntando, então observe, faça essa leitura de cenário, veja se você tem o poder de tomar decisões ou só de influenciar. Tome cuidado com as pessoas, porque a gente está realmente lidando com pessoas e no mundo corporativo é muito politicagem, vamos dizer assim. Se você não sabe lidar com o seu colega que está incomodado com aquele seu excesso de proatividade, o clima vai começar a ficar ruim também dentro da equipe, e pode escalonar para o seu chefe, aí vira uma bola de neve, coisa que poderia ser facilmente ali solucionada. Você acaba se destacando da forma errada, né? Que não é isso que a pessoa quer. O proativo não quer isso, né? Não quer centrão, nem nada. Mas olha, tem uma questão, por exemplo. Às vezes você tá só no lugar errado. Porque a empresa, ela não te dá autonomia mesmo. E você já é uma pessoa que você já foi criada para você sair fora da caixa, ver problemas, sugerir situações. Se você tiver essa leitura, fizer esse exercício de autoconhecimento, não é nenhum problema. Então, é pra você ver, tudo depende. É só realmente que você tá no cargo errado. Aconteceu comigo uma vez. Eu tinha um cargo de analista no passado, eu aceitei um cargo de assistente, eu fiz um downgrade. Nesse cargo de assistente, eu não tinha autonomia mais de ser proativa, do jeito que eu era como analista. Me falaram que eu era uma pessoa entrona, me deram esse feedback. Aí o que eu fiz? Eu falei, gente, eu tô muito mal, porque você começa a ficar frustrado. Porque é a sua qualidade que vira um defeito por conta que você tá no lugar errado. Exato. Eu olhei pro mercado, eu tive a oportunidade de sair de assistente, fui pra coordenação. Olha só. Na coordenação, essas minhas soft skills, esse meu comportamento era totalmente bem visto. Porque precisava da pessoa com autonomia, com tomada de decisão, com a pessoa que via um problema e queria resolver e corria atrás, entendeu? Então, se o seu cargo não permite que você seja extremamente proativo, faça esse exercício. Talvez você só esteja no lugar errado e você já pode fazer um upgrade aí para uma carreira um pouquinho maior. Olha que legal. É muito legal coisa, essa informação. Né? Tem umas coisas assim. Não, muito bom, é isso aí. É que nem você falou, é sempre bom observar, né? Tudo tá em observar, e aí você toma uma ação. Mas o importante mesmo é observar o ambiente, como as pessoas são ali naquela empresa, e aí você decide o que você faz, né? Se você vai se adaptar àquilo ou se você vai sair. Exato. E você pode estar na questão de adaptar. Às vezes você é uma pessoa super flexível e tudo bem. Só que se isso for alguma coisa muito forte em você, que no meu caso era, me atrapalhava, então me apagava. Então, eu achei melhor, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Olha que legal. Consegui a minha primeira posição de liderança. Não, super legal. Case legal, né? É um case legal isso daí. Super. A gente já tá chegando ao fim do episódio, não, Aline. Você passou muito rápido isso aqui. Não é possível. Tá passando muito rápido esse papo. E, bom, eu vou fazer a última pergunta aqui pra você. Pra todo mundo entender o impacto da proatividade na carreira. Quais são os riscos de não ser proativo?
em uma carreira profissional? Um risco primeiro, de você nem ser aprovado no processo seletivo, porque isso é facilmente identificado na entrevista de emprego. Quando você é aprovado, um outro risco é que você vai começar a receber feedbacks que falta isso em você e você pode ficar desmotivado e não querer desenvolver essa habilidade, ou seja, você conseguiu a vaga e você pode ser até desligado da companhia, tá? Então, não ser proativo, com certeza, vai te trazer muito mais malefício do que você tentar realmente, de fato, desenvolver essa sua habilidade. Então, faça a leitura de cenário. Deus deu pra gente 2 ouvidos e uma boca, então escuta mais, observa os 2 olhos também. Isso aí. Não faça muito comparativo com o emprego anterior, como que era ruim, como era boa aquela empresa, como que é atual também. Outra questão também que você pode fazer é tomar cuidado em aceitar tudo aquilo também. Então, quando a gente falando agora da questão de ser proativo, não do problema de não ser, você pode confundir que ser proativo é aceitar tudo. Então, é importante que você também saiba que é uma outra competência. Negocie, não aceite tudo, porque o proativo ele pode virar o sobrecarregado também na situação. E quando a gente começa a fazer muitas coisas bem feitas dentro do trabalho, automaticamente aquilo vai sobrecarregando a gente, não estava dentro do escopo, e aquela sua tarefa obrigatória ali também que você tinha que fazer, acaba não sendo nem obrigatória mais. Tudo aquilo que você foi aceitando como sim, começa a fazer parte do seu escopo. Não é para você, não vou fazer mais isso, né? Porque você é super de iniciativa, de ter proatividade. Você fala, consigo fazer, não consigo fazer agora, você precisa para agora. Então, negocia. Com o seu líder é mais difícil um pouquinho, porque a gente você fala assim, chefe, eu tô aqui com essas tarefas aqui, que eu tinha o prazo até amanhã. Você tá me pedindo isso daqui. Qual dessas aqui eu consegui, então, ter um prazo mais largo aí pra gente poder tratar essa demanda? Entendeu que você tá falando não, mas você tá falando de uma forma que você tá negociando, né? Então, os riscos de não ser proativo, com certeza, é muito pior do que aquela pessoa que tem o excesso, que só tem que tomar cuidado realmente ali com o equilíbrio. É isso aí. Com certeza, nunca é falar não, é sempre negociar. Negociar, porque o proativo vira o sobrecarregado. Com certeza, tá? Com certeza. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Como você falou. E também entra na questão do autoconhecimento, né? Com experiências também. A pessoa vai saber discernir ali o que é bom, o que não é, o que ela deve pegar. Às vezes ela quer ajudar tanto que acaba esquecendo de si e só ajuda o próximo, né? Então é importante saber discernir isso. Exato. Muito bem, isso mesmo. Aline, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um InfoCast. Eu te agradeço mais uma vez por ter aceitado nosso convite aqui. E eu vou pedir para que você se despeça aí do pessoal, por favor. Muito obrigada mais uma vez, vocês que escutaram aqui essa mensagem. Eu espero que vocês absorvam com carinho, porque realmente esse tema proatividade é algo que é muito procurado dentro do ambiente de trabalho. Obrigada ao InfoJobs, a Cássia aqui mais uma vez também, me convidando para participar desses projetos incríveis, que eu tenho certeza que realmente impacta a carreira de vocês, viu? E me siga lá nas redes sociais que eu entrego tudo sobre emprego, carreira e mundo do trabalho. Perfeito. Pessoal, muito obrigada por terem assistido esse episódio. Bom, chegamos ao fim. E não se esqueça de se cadastrar no InfoJobs. Temos mais de 500 mil oportunidades em todas as regiões do Brasil e o cadastro é gratuito. Muito obrigada, até o próximo episódio e tchau, tchau!